Olá, pessoal! Essa é a disciplina de Psicologia Organizacional e do Trabalho e a aula é sobre habilidades sociais. Então, os estudos dessa área vão apontar que uma pessoa com um repertório elaborado de habilidades sociais vai apresentar também maior ajustamento psicossocial, mais saúde psicológica e mais sucesso, tanto pessoal quanto profissional. Ao mesmo tempo em que pessoas com déficits ou dificuldades nessas habilidades sociais vão apresentar mais problemas psicológicos ao longo do desenvolvimento, além de maior dificuldade de se relacionar socialmente, né? Então, os comportamentos sociais, eles podem advir de uma predisposição genética do indivíduo, né? Então, podem ser comportamentos inatos ou genéticos, como a timidez, por exemplo. Mas a maioria dos nossos comportamentos sociais, eles são adquiridos ou aprendidos. Eles vão depender das nossas experiências de aprendizagem ou das condições ambientais às quais nós somos expostos. Bem? Então, agora os conceitos, né? O desempenho social é qualquer comportamento social emitido por nós, né, diante de uma demanda que envolva outras pessoas. Ele pode ser adequado ou inadequado. A habilidade social, aí sim, é o comportamento adequado que eu tenho lá no meu repertório, na minha memória, para lidar de maneira adequada com aquela situação. Agora, nem sempre eu consigo emitir esse comportamento, mesmo sabendo dele, mesmo tendo ele no meu repertório, né, cognitivo. Aí sim entra a competência social. Então, quando eu consigo emitir essa habilidade social, eu fui competente socialmente nesse contexto. Então, vamos ao exemplo. Falar em público. Se eu falo em tom de voz baixo, gaguejando, expressando pouco domínio do conteúdo, isso é um desempenho social de falar em público? É, só que é um desempenho inadequado. Então, desempenho social pega tudo, o comportamento adequado e o inadequado. Aí, se eu souber como falar bem em público, se eu dominar o conteúdo, se eu conseguir falar num tom de voz adequado, com uma velocidade de fala adequada, se eu me fizer compreender pelo meu público, eu tenho habilidade social, já fiz isso várias vezes, certo? Mas num determinado contexto, por conta do público, por conta da situação, de alguma característica da situação, eu não consegui falar bem em público naquele contexto, naquele dia, naquela palestra. Eu não fui competente socialmente naquele momento, apesar de ter a habilidade social de falar em público. Bem? E além disso, a gente precisa considerar a dimensão pessoal, que inclui os componentes comportamental, cognitivo, afetivo e fisiológico do repertório do indivíduo. Então, por exemplo, tem pessoas que são mais tímidas, tem pessoas que têm muita dificuldade de falar em público, né? Que é o exemplo que eu já dei, e aí tremem na hora de falar ou ficam avermelhadas, né? Isso faz parte da dimensão pessoal da pessoa. A boa notícia é que com muito treino a gente consegue superar essa dificuldade, né? Tem ainda a dimensão situacional, que vai incluir interlocutores, demandas específicas da situação que interferem também no nosso comportamento. E ainda, por fim, a dimensão, cultural, que inclui normas, valores, regras da sociedade onde a gente está inserido. Então, dependendo do contexto cultural, existe um distanciamento considerado adequado para a gente conversar com uma outra pessoa, né? Inclusive, nessa situação de pandemia, esse distanciamento ainda aumentou. Tem gente que fala em 1,5 m, tem gente que fala em 2 metros, né? Então, isso agora faz parte da dimensão cultural, né? É uma questão, espero que passageira, né? Mas já faz parte da nossa cultura. Uma habilidade social muito importante é a assertividade, né? Então, quando a gente pega uma linha contínua de desempenho social, a gente tem, num extremo, o não assertivo ou passivo, que é aquele comportamento ou aquela pessoa que é mais introvertida, que guarda mais, né, o que pensa, o que sente. No outro extremo, a gente tem o comportamento agressivo, que é aquele comportamento ou pessoa que coloca o pensamento, o sentimento para fora, mas de maneira inadequada, agredindo o outro, usando um tom de voz elevado, às vezes usando um palavrão, né? E no meio do caminho, o que é mais habilidoso socialmente, que é o comportamento assertivo. Que é eu conseguir colocar para fora, exteriorizar o que eu penso, o que eu sinto, requisitar direito, né? Mas de uma maneira adequada, de uma maneira apropriada, direta, honesta e sem violar o direito das outras pessoas, sem magoar as outras pessoas, né? É o mais saudável mentalmente e em termos de relacionamento também. Porque se eu for passivo, vai ser provavelmente fácil de lidar comigo, de interagir comigo, mas eu vou guardando, né, aqueles sentimentos, aqueles pensamentos negativos para mim,
E aí, uma hora, uma coisa muito pequena pode servir de estopim para eu explodir, para eu ter uma reação exagerada, ou inclusive eu posso somatizar esses sentimentos e pensamentos através de aspectos psicossomáticos mesmo, fisiológicos. Uma dor de cabeça, uma dor de estômago, uma psoríase, né, um problema de pele, etc. E o agressivo, ele tem muito problema interpessoal, porque é muito difícil, né, de lidar com ele, porque ele, né, agride, ele desconcerta às vezes o outro, ele gera um clima de desconforto, né? Ele é inadequado socialmente, tá bem? Agora, algumas habilidades sociais além das assertivas. A gente vai exemplificar as assertivas mais pra frente, mas a gente vai começar com a de automonitoramento, que é uma habilidade metacognitiva, ou seja, cognição é tudo que passa pela minha cabeça, né? Pensamento, sentimento, mas eu consegui me conscientizar disso, tá? E afetivo comportamental inclui sentimento e inclui comportamento, pela qual a gente observa, descreve, interpreta e regula os nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos em situações sociais, né? É uma habilidade muito importante porque além da gente se conhecer mais e a gente se controlar mais, experienciar diretamente, por exemplo, a relação emoção, pensamento e comportamento, né, que é uma cadeia, a gente consegue lidar melhor com o outro também, ajudar mais o outro na relação, bem? Habilidades sociais de comunicação, por exemplo, fazer e responder perguntas, usar tom de voz adequado tanto para fazer quanto para responder perguntas, analisar o conteúdo também das perguntas e respostas, optar se eu quero responder, se eu não quero responder, se eu quero responder com, por exemplo, bom humor, porque eu não quero responder diretamente, né? Isso tudo faz parte dessa habilidade social. Gratificar e elogiar é muito importante, principalmente para bons líderes, né, bons gestores, mas eu digo que é importante em qualquer relacionamento. Pedir e dar feedback não só nas relações conjugais, mas em todas as relações, é importante, inclusive nas laborais. Iniciar, manter e encerrar a conversação. Iniciar a conversação tem muito a ver com pessoa que é comunicativa, né, isso é muito importante. Manter significa você identificar sobre quais assuntos a pessoa gosta de conversar e fazer perguntas livres sobre aqueles assuntos. E encerrar a conversação é uma habilidade muito importante também, principalmente quando a outra pessoa não tem muita percepção para entender que você quer encerrar a conversação. Então, ir pausando a fala, olhar para o relógio, né? Então, usar o seu corpo, o comportamento não verbal para expressar que você quer encerrar a conversação e usar o verbal também. Ah, o papo está muito bom, mas eu já estou na minha hora, eu preciso ir, bem? Habilidades sociais de civilidade ou aqueles bons modos, né? Que geralmente a mãe fala para a gente ter. Se apresentar, cumprimentar quando você entra num lugar, se despedir, agradecer, né? Usar aquelas palavras, por favor, por gentileza, com licença, desculpe, perdão, né? As habilidades sociais assertivas, das quais eu falei, então, manifestar opinião, concordar e discordar. Discordar talvez seja mais difícil para a maioria, né? Porque nem sempre a outra pessoa aceita a discordância, então sempre precisa haver respeito. As pessoas podem ter opiniões diferentes, podem discordar, desde que a discussão seja respeitosa, seja saudável, ninguém eleve tom de voz, ninguém agrida o outro, né? Fazer, aceitar e recusar pedidos, e recusar principalmente os pedidos abusivos, é importante a gente conseguir falar não. Desculpar-se e admitir falhas, né? Todos nós erramos, e é importante a gente admitir isso, até para dar um bom modelo de comportamento enquanto gestor, por exemplo, enquanto técnico em segurança do trabalho. Estabelecer relacionamento afetivo, encerrar o relacionamento quando ele não está mais fazendo bem, expressar raiva e pedir mudança de comportamento. Essa habilidade é muito importante para relacionamentos a longo prazo. Não é eu odeio você, é eu odiei o que você fez. E aí requisitar a mudança daquele comportamento, se aquilo te incomodar muito, né? Interagir com autoridades, sem precisar ficar nervoso, ansioso, né? Formular sua fala, tentar ser objetivo, mas se posicionar, afinal de contas todos nós merecemos o mesmo respeito. E lidar com críticas, né? Então, saber filtrar a crítica justa da injusta, e aí a injusta a gente simplesmente desconsiderar, né? E a crítica justa a gente pegar pra gente e evoluir, né? A justa ou a construtiva. Empatia, que são as habilidades sociais empáticas no geral, né? A capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro, compreender e sentir o que aquela pessoa está sentindo, né? Está vivendo naquela situação. E acolher, né? Comunicar adequadamente a compreensão, o sentimento. Então, às vezes, um simples abraço é um comportamento empático, né? Às vezes, uma fala, eu entendo, é difícil mesmo, é uma fala empática. Agora, quando você fala assim, não chora por causa disso não, que isso não é problema, isso não é nada. Isso não é uma fala empática, bem? Isso é uma fala que inclui um julgamento nosso, né?
Por fim, as habilidades sociais de trabalho, que a gente vai ver, né? Coordenar grupo, falar em público, resolver problemas, tomar decisões e mediar conflitos, e as habilidades sociais educativas. Bem? Então, coordenar grupo é uma habilidade que está muito ligada à liderança e ela é relativamente difícil porque envolve conseguir pegar o que cada um tem de melhor dentro do grupo e direcionar aquilo para atingir o objetivo proposto, o objetivo da organização ou do grupo, né? Isso depende de muita sensibilidade, muito feeling que a gente fala do líder e treinamento, preparo também, né? Falar em público, que é uma habilidade que a maioria das pessoas tem dificuldade, porque além do controle da nossa ansiedade, que inclui controlar os pensamentos negativos, substituí-los por pensamentos mais positivos, mais realistas. Então, por exemplo, eu já apresentei outras vezes, eu tive sucesso, eu vou conseguir, ao invés de, vai me dar branco, eu não vou conseguir falar, eu vou ser mal avaliado, etc., né? Controlar a respiração ajuda também. Além disso, a gente precisa utilizar os componentes cognitivos, que é conhecer as características da audiência, para quem que eu vou falar, dominar o conteúdo com muito treino, né? E preparar alguns recursos de apresentação, geralmente a gente usa slide, palavras-chave, para caso ocorra algum branco, a gente ter um norte, né? Os componentes metacognitivos, que são justamente o automonitoramento ao longo da apresentação, isso advém com muito treino, porque além de você lembrar de tudo que você quer falar, você precisa estar atento à sua postura corporal, à velocidade da sua fala, à sua expressão facial, ao seu tom de voz, né? Se as pessoas estão entendendo ou não através do comportamento não verbal delas, bem? E previsão de estratégias para lidar com as possíveis reações dos ouvintes. Né, quando, por exemplo, você está defendendo um TCC e aí todos os membros da banca estão olhando para baixo e você acha que eles estão lendo o TCC. Isso pode gerar uma ansiedade, pode alterar o desempenho negativamente, né? Então, olha para o topo da cabeça dessas pessoas, olha para o horizonte. O ideal, na verdade, é a gente olhar para todos os ouvintes, né? Para os olhos de todas as pessoas que estão nos assistindo. Mas quando isso está causando algum sentimento negativo, alguma reação indesejada, você pode lançar mão dessas estratégias, tá? E por fim, os componentes interpessoais, que incluem habilidades de fazer e responder perguntas, principalmente responder numa situação de defesa, por exemplo, de trabalho, né? Elogiar, resumir, parafrasear contribuições. O que é parafrasear? É simplesmente repetir o que a pessoa acabou de falar. Você poderia ter feito o trabalho dentro de tal área. Não, de fato, eu poderia ter feito o trabalho dentro de tal área, é uma ótima sugestão, eu posso colocar como recomendação de futuros estudos, por exemplo. Né? Você está parafraseando. E lidar com críticas e imprevistos. Né? As críticas, por exemplo, numa defesa, né, de trabalho sempre vão acontecer. Tentar aproveitar as críticas justas, né, as críticas construtivas, agradecer, né, e as injustas, você vai ter que ter jogo de cintura, né, você não vai poder ser agressivo e falar, eu não concordo com isso que você está falando, você não sabe o quanto que deu de trabalho para escrever isso, não, você não vai poder se colocar tão agressivamente assim, por mais que às vezes a gente esteja muito cansado e realmente o trabalho tenha dado muito trabalho, né, tenha ocupado muito do nosso tempo e gasto muito nossa energia. Mas você tem que ser cortês, né, com o avaliador. E imprevistos, pode acabar uma energia, alguém, sei lá, da banca pode atrasar, você está dando uma palestra e aí muita gente pode entrar ou sair no meio da palestra, você precisa aprender a lidar com esses imprevistos e não deixar isso controlar o seu comportamento, né. Além disso, a gente precisa se atentar para tom de voz, como eu falei, nem muito alto, nem muito baixo. A velocidade da fala, mesma coisa, se eu falar muito rápido, que é característico de quando eu estou nervoso, ansioso e quero terminar logo minha fala, pode demonstrar essa ansiedade e pode prejudicar o entendimento de quem está ouvindo. E se eu falar muito devagar, pode ficar uma fala monótona, né? Pode desconcentrar o público. A terminologia utilizada também, né? Controle do uso de chavões e repetições, não ficar falando uma mesma palavra várias vezes, para não tornar a fala cansativa. Contato visual com todos, do público, como eu já falei, e tomar cuidado com gestos, postura, expressão facial. A gente precisa se comportar de uma maneira mais formal, né? Principalmente no ambiente de trabalho, no ambiente acadêmico, tá bem? E aí, outra habilidade que é resolver problemas, tomar decisões e mediar conflitos, segue aquele esquema geral. Primeiro, a gente precisa denominar e definir o problema que a gente tem. Segundo, levantar as alternativas de solução. Terceiro, avaliar cada uma dessas alternativas. Quarto, escolher uma delas. 5, implementar e posteriormente fazer a avaliação para ver se realmente foi a melhor alternativa. Bem?
E aí, quando desenvolvido em grupo, esse processo de resolução de problema pode envolver o de tomada de decisão. E aí o líder precisa, além de ter controle emocional, às vezes vai precisar mediar conflitos também, porque as opiniões geralmente são divergentes, né? Isso tem muito a ver com liderança, com movimentos populares no exercício de gestão participativa, bem? Um líder, um professor, um gestor precisa ter habilidades sociais educativas, que são aquelas intencionalmente voltadas para a promoção do desenvolvimento e da aprendizagem do outro, em situação formal, que é o caso do líder, do gestor, do professor, e em situação informal também, o caso de um líder de um movimento, por exemplo, o caso de um pai, de uma mãe, né? Habilidades sociais na expressão do sentimento positivo. Na verdade, eu passo mais rapidamente por esse conjunto de habilidades, porque não estão tão ligadas a contexto de trabalho, né? Estão indiretamente, mas não é nosso enfoque aqui na disciplina. Então, é importante fazer amizades, expressar solidariedade, cultivar bons sentimentos como o amor em qualquer contexto, né? Inclusive para a gente se relacionar bem no ambiente de trabalho, então, né? De maneira indireta, como eu falei. Um fator importante para um bom rendimento no trabalho, que favorece motivação, é justamente o relacionamento interpessoal, por isso que é tão exigido hoje, né, dos profissionais, pelas organizações, que eles se relacionem bem com a sua equipe, que eles trabalhem bem, que eles sejam comunicativos. E justamente essas habilidades sociais profissionais são muito solicitadas, né, hoje em dia. Então, a pessoa, além de ter a competência técnica, ela precisa trabalhar bem em equipe para cumprir as metas, para ajudar na preservação do bem-estar da equipe, para respeitar os direitos de cada um, né? E aí a coesão do grupo de trabalho é mantida pelo afeto entre os membros, a boa comunicação, né, entre os mesmos, e a importância que esses colaboradores vão atribuir ao objetivo comum da organização. E aí, por fim, o trabalho, então, pode ser fonte de prazer ou sofrimento para a gente, né? É a gente, na verdade, que dita, que escolhe o caminho que a gente quer seguir. E uma das variáveis que intervém nesse processo é justamente o relacionamento interpessoal que a gente estabelece no ambiente de trabalho. Bem, essas são as referências bibliográficas utilizadas nessa aula e muito obrigada pela atenção de todos.